Noite de emoções, né, irmãos? A Bruninha e o Jair são tão queridos na igreja aqui, servem tanto, são nossos sobrinhos. Isso é tão legal. E sobrinho neto número 8, nossa. Então eu estou emocionado que hoje teve o chá de revelação do filho do meu filho, né? Eu tenho um filho chamado Hudson, que mora no Mato Grosso. E hoje a revelação, você é avô de um menino. Eita. O Iago Miguel tá vindo aí, rapaz. Meu primeiro neto, meu Deus do céu. Socorro, Deus! Tá certo, pode falar. Já chorei, tô chorando aqui por dentro. Quero só fazer um reforço aí sobre os avisos, né? Na terça-feira, a sala de ingresso. O ingresso vai acontecer um final de semana depois do Face a Face de Adolescentes, ou seja, dia 26. Então, se você quer se tornar membro agora, venha na terça-feira numa sala comigo. E também você nos ajudar a orar por esse Face a Face de Adolescentes. Se você puder contribuir, contribua. Se você puder mandar alguém, mande. E se você não puder mandar nem contribuir, então, por favor, ore. E você que está mandando, contribuindo, também ore, né? Precisamos de muita oração para fazer algo que agrade o coração de Deus e que atinja também o coração dos adolescentes. Bem, eu comecei essa série com esse tema, proteja a sua cabeça, antes ainda dos face a face, e eu deixei 2 mensagens para encerrar, e eu quero encerrar hoje. Proteja a sua cabeça, parte 4. Você pode fechar os olhos e orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse culto, por essa celebração, pelo teu nome, Pai, que está sendo erguido aqui nesse lugar. Aqui há um trono, Pai, que só o Senhor senta. Homem nenhum senta, situação nenhuma senta. Pai, o trono desta igreja só o Senhor tem acesso. E nós queremos, ó Pai, olhar para o Senhor nessa noite como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor que habita na casa, o Senhor que é dono da casa. Então nós damos a Ti o louvor e a honra, a glória, Pai, que só a Ti é devida, Pai. Nós pedimos que essa palavra ela modifique o nosso coração. Porque a Tua palavra, Senhor, é martelo que quebra a penha. A Tua palavra é a comida que nos alimenta. A Tua palavra é a água que nos mata a sede. E nós queremos dar lugar à Tua palavra aqui nesta noite, ó Pai, para que ela venha fazer o efeito dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Proteja a sua cabeça, parte 4. Leia comigo, por favor, 1 Coríntios 2,16, que diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Vamos juntos? Mas nós temos a mente de Cristo. Bata na tua cabeça assim, ó. Se eu tenho a mente de Cristo. O subtema e a última palavra dessa série é removendo os limites da cabeça. Removendo os limites da cabeça. Eu penso que a mente tem o poder para lançar as pessoas em poços ou em palácios. A mente é capaz de jogar uma pessoa sã num poço, mas a mente também pode pegar uma pessoa muito simples e colocar em palácios. A mente tem esse poder de nos lançar para baixo ou nos fazer subir. A mente é capaz de mudar a gente de lugar. Então, nós falarmos sobre esse tema é de fundamental importância. Quero dizer para você que um dia você vai morrer. Espero que seja muito tempo que você viva nessa terra, mas em algum momento você vai morrer. E quando você e eu, nós morrermos, lá no céu, talvez a gente sofra algumas surpresas. Quem aqui vai para o céu? Diga amém. Estou falando com a ideia que você vai para o céu. Chegando você no céu, você vai ver a grandeza de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o trono de Deus. Você vai ver a imensidão de Deus. E lá no céu, talvez nós soframos, eu não sei dizer em que nível, uma certa tristeza. Porque lá no céu,
pode ser que você olhe e diga assim: tinha tudo isso à minha disposição na terra e eu não usufruí. Deus é tão grande, tão poderoso, agora que eu estou vendo com os meus olhos, só que Ele já estava em mim lá na terra e eu não usufruí. Sabe, quando você vê a grandeza de Deus, pensa assim: eu poderia ter feito mais na terra. Eu poderia ter usado mais desse poder lá na terra. Porque Deus, Ele é muito grande. Deus, Ele é alguém que a gente não consegue calcular. E isso talvez vai nos surpreender, não ter usufruído, não ter operado o poder de Deus aqui na terra. Quero falar sobre o Salmo 78. E no Salmo 78, antes de ler os versículos que eu quero ler com você, eu quero contextualizar. O Salmo 78 é um salmo escrito de um tempo que o povo de Israel, que tinha ficado 430 anos escravo no Egito, eles saíram rumo a uma terra prometida e nessa trajetória eles ficaram 40 anos no deserto. E esse salmo é escrito nesse contexto. Eles estavam saindo de uma geração de escravos para se tornar uma geração livre. Mesmo 430 anos no deserto, aquele povo ainda tinha um grupo que clamava por liberdade. Porque a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles. Mesmo tantos anos à frente, tantas gerações de escravos, ainda tinha um clamor por liberdade. Para tirá-los do Egito, Deus fez 10 milagres. Entre o começo do processo de Moisés ir diante do faraó até que eles cheguem no deserto, eles viram coisas extraordinárias. Eles viram o mar se abrir. Eles viram a morte dos primogênitos egípcios. Eles viram Deus mandar enxame de moscas para perturbar o povo do Egito. Eles viram tantas coisas. Nesse tempo, eles estão, então, rumo à terra prometida. E o Salmo 78 está nesse contexto. O povo está no deserto, a caminho da promessa. E nesta explicação aqui, eu quero fazer uma aplicação à nossa vida. Deus tem promessas para nós, amém ou não amém? Tem coisas que Ele quer fazer em nós, através de nós. Mas entre o chamado e a chegada na promessa, nós vamos precisar enfrentar alguns desertos. E no enfrentamento de desertos, nós não podemos fazer o que o povo de Israel fez. Nós não podemos entrar pelos mesmos caminhos que eles entraram. Então, esse é um salmo didático para dizer para nós: olha, vocês vão enfrentar tempos de desertos. Nos tempos de desertos, cuidem com tais posturas que o povo de Israel teve, porque a Bíblia é para nos ensinar. O versículo 40 do Salmo 78 vai dizer assim: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam no ermo? Quantas vezes aquele povo de Israel aqui está relatando o salmista, quantas vezes eles provocaram a Deus? E quantas vezes eles tentaram a Deus lá no deserto, no tempo da solidão? Quando as coisas estão difíceis para você, por favor, preste atenção, para que você não chegue a provocar a Deus ou tentar a Deus. Ainda no versículo 41 vai dizer assim: voltaram atrás e tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. O que esse povo fez no deserto que chegou ao ponto de Deus se sentir tentado por eles, de Deus se sentir provocado por aquele povo? O que eles fizeram no deserto? Aqui está dizendo, eles voltaram atrás. Cada vez que eles estavam no deserto, que eles diziam assim, era melhor lá no Egito. Para Deus era eles voltando atrás. Tem coisas que Deus chamou para você para fazer, mas no decorrer, talvez diante da dificuldade, ao invés de você continuar confiando em Deus, você retrocede.
Ao invés de você continuar olhando para Deus como Ele é, você retrocede. Aqui está dizendo que essa postura tentou a Deus, provocou o santo de Israel. Versículo 78, capítulo 78, versículo 42, vai dizer: não se lembraram da sua mão. Não se lembraram significa esqueceram. Eles esqueceram da mão de Deus. Eles esqueceram do que Deus tinha feito. Isso aqui, irmãos, eles tinham visto milagres algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás, eles tinham visto o mar se abrir. O maior, citado como um dos maiores milagres da Bíblia, é o mar se abrir e um povo passar em terra seca, e quando o povo do Egito entrou, a água tomar e levar aquele exército todo. Eles viram isso. Mas algumas semanas à frente, diz que eles esqueceram a mão de Deus. A mente deles jogou contra eles. Eles esqueceram muito rápido o que Deus tinha feito e como operou os sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Então, só nesses 3 versículos, eu aprendo que tem palavras muito duras aqui quando trata da relação entre o povo de Israel e Deus. Diz o verbo ofensa, ou seja, ofenderam a Deus no deserto. Voltaram atrás. Começaram, mas não prosseguiram, então retrocederam. E esqueceram do poder de Deus. Com as dificuldades do povo de Israel, o povo de Israel colocou limites no poder de Deus. Porque nosso tema hoje é removendo limites. Porque quando a coisa apertou no deserto e eles ficaram por ali, eles tiveram limites que foram colocados. Porque quando eles dizem, quando a Bíblia diz que eles esqueceram do poder de Deus, isso ofendeu a Deus, né? Eles esqueceram, e esse esquecimento do que Deus fez ofendeu a Deus. Então, as dificuldades, elas carregam consigo o poder de nós criarmos limites no poder de Deus. Assim como o povo de Israel, precisamos vencer os limites que nós mesmos colocamos em nossas mentes. Nós somos capazes de criar limites para nós. Nós pensamos, e ao invés de olhar para frente, para a terra prometida, nós somos capazes de criar os próprios limites. Mas também existem limites que outras pessoas propõem a nós. Eu coloquei dessa maneira porque ninguém pode limitar o outro. Mas as pessoas são capazes de propor limites para os outros. Ou seja, tudo que você ouve é uma proposta de limitação para você. Mas engolir essa limitação, acreditar nessa limitação, é decisão particular sempre. Ninguém decide por você. Você pode ter alguém que olha para você e diz: eu não vejo nada em você, eu não vejo que você vai para frente, eu não vejo que você vai ser alguém. A pessoa pode te dizer 1 quilo de coisas, mas ela nunca vai ser responsável de fazer você crer. Só você é responsável. Engolir a ofensa é coisa particular. Pastor, mas fulano falou, ciclano falou, não interessa. Pode o mundo todo falar. Se você estiver em Cristo, você fala assim: eu sei quem eu sou em Cristo. E você não engole. A decisão de limitar, as pessoas podem propor a nós, mas não podem nos limitar. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem aquelas que nós colocamos. E tem aquelas que nos propõem. Que depois de proposta para você assumir, agora ela é sua. Então, precisamos aprender a recusar propostas, né, de limitações. Aprender a recusar, seja de quem for. Tem um grupo de pessoas na Bíblia que não conseguiram avançar, não conseguiram receber milagres, sinais e maravilhas de Jesus, porque eles conheciam a Jesus.
Jesus está pela região de Jerusalém ali, fazendo milagres, sinais em várias cidades. Mas quando chega em Nazaré, acontece um fato interessante. O pessoal que viu Jesus crescendo não conseguiu, aquele pessoal não conseguiu ver o Filho de Deus que estava dentro do filho do carpinteiro. Eles só conseguiam ver o filho do carpinteiro. Esse não é Jesus? Não está aqui as suas irmãs? Não é ele o filho do Zé? Como que ele pode agora estar fazendo tantos milagres? Isso aí poderia ser uma limitação para Jesus? Poderia, isso foi tentado o tempo todo. Porque foi assim, realmente o pessoal daqui me lembrou que, na verdade, eu não sou o filho de Deus. Esse pessoal aqui me lembrou que eu sou o filho do carpinteiro. E nós vivemos nesse embrolho o tempo todo. Não é só Jesus. Às vezes, quando você vai na sua cidade, no meu caso, eu chego lá e eu lembro de algumas pessoas, onde eu fui criado, e talvez muitas pessoas não conseguem ver o Filho de Deus que está dentro do vendedor de coxinha. Nem esse aquele menino que vendia coxinha, que agora é pastor. Entendeu? Aquilo que você foi um dia, talvez as pessoas não consigam ver o Deus que está dentro de você. Você começa a falar de Deus e ao invés das pessoas te apoiarem, você vai ouvir coisas assim, mas você não é aquele cara que até 2 semanas estava ali no boteco. Eu sou aquele, mas dentro daquele cara lá, agora está o Filho de Deus. Você não é aquela menina que até há 2 semanas estava postando coisas tão horríveis na internet, agora você está aí falando de Deus. Porque dentro daquela menina lá, nasceu agora a filha de Deus. E as pessoas talvez não vão conseguir ver o Filho de Deus está dentro de você. Mas você tem que ver o Filho de Deus que está dentro de você. Como que eu sei que ele está dentro de mim? A Bíblia não vai dizer assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então tem o que você é e tem aquele que habita em você. E há uma limitação quando nós não conseguimos andar crendo e vivendo e operando por meio daquele que está dentro de nós. Porque eu posso operar pela minha mão, mas eu posso operar por aquele que está dentro de mim. Eu posso dar um conselho para alguém daquilo que eu já vivi na minha vida, mas posso também dar um conselho a partir do Deus que está dentro de mim. Eu não sei se você consegue ver o Deus que está dentro de você. E aí, uma das coisas que são barreiras, lá em Mateus 13:58, quanto a Jesus, diz assim, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eu não sei quantas pessoas vão acreditar em você, no Deus que está em você. E isso não me importa. Eu quero que nesta noite você saia acreditando no Deus que está dentro de você. Que você é alguém em Deus, que você tem um poder para operar, que Deus está te dando autoridade na terra. Nós precisamos disso. Os amigos mais próximos de Jesus não conseguiram ver o Filho de Deus dentro do filho do carpinteiro. E você precisa ver o Filho de Deus que está dentro de você. Mesmo que o mundo todo não veja, você precisa ver. Essa é uma limitação. O Deus Todo-Poderoso está dentro de nós, mas nós continuamos olhando no espelho e pensando que somos aquilo que a gente está vendo ainda. Isso precisa ser removido de nós. As limitações da mente vêm por esse tipo de situação, quando as pessoas não acreditam, quando você não acredita, mas também existem os condicionamentos. Naqueles aquários que tem o predador, um peixe que é predador, e os peixinhos que são ali, geralmente, o alimento dele, aí você chega em alguns aquários, tem aqueles animais, aqueles peixes enormes que são predadores, e os peixinhos nadam ao lado dele tranquilamente. Qual foi a técnica usada? Qual que é a técnica usada? Os donos de aquário pegam os peixes predadores, colocam no aquário com os peixes que são o alimento dele,
Mas só que entre o peixe predador e os peixes que são alimento para ele coloca um vidro. E deixa aquele peixe predador tentando comer os peixinhos que são seu alimento por dias. Só que cada vez que o predador tenta pegar a sua presa, ele bate num vidro. Ele fica por dias ali machucando a sua boca. Ele vai tentando, aí chega um tempo que os donos de aquário percebem que ele parou de tentar pegar as suas presas. E aí ele vai lá e tira o vidro. E aquele predador nunca mais tenta comer os seus alimentos, seus peixinhos, porque ele foi condicionado. Que cada vez que ele vê um peixinho daquele que pode ser o seu alimento, ele lembra da ferida, ele fala assim, eu já tentei muitas vezes, eu não vou tentar de novo, e daí aparece lá aqueles aquários com predadores e presos, fala assim, olha só, esse peixinho aí recebeu uma oração, não está comendo mais ninguém. Não, ele foi condicionado a não mais tentar a sua presa. Os peixes predadores reduzidos a peixes de aquário. Condicionamentos. E a minha aplicação para isso é que se nós não cuidarmos da nossa mente, da nossa cabeça, nós somos o povo de Deus na terra, nós somos aqueles que vieram para revolucionar o mundo, nós somos aquele que tem a palavra da fé na nossa boca, nós somos aqueles que têm a palavra da salvação na nossa boca, mas por causa de feridas que nós sofremos no passado, hoje somos cristãos reduzidos a peixes de aquário, sem força, sem fome, sem ímpeto. Os condicionamentos que a mente nos coloca fazem com que você, que foi feito por Deus para voar alto, para ser gente grande, para conquistar o mundo, para levar o evangelho a tantas pessoas, a conquistar na sua profissão, nos seus negócios, você é para ser grande, mas de repente você feriu tanto a sua boca, você se feriu tanto no passado, e aquelas feridas hoje condicionaram você. Mas Deus trouxe aqui a gente nessa noite para remover os condicionamentos. Amém ou não, amém? Não sei em que área que você sente que você foi condicionado, mas Deus trouxe a gente aqui porque Ele não quer que nós, que possuímos o Evangelho, que somos os predadores nessa terra, nós somos colocados aqui, meus irmãos, para salvar o mundo. Deus não quer que nós sejamos reduzidos a crentes de fotografia, a crentes sem sal, a crentes sem poder. Não, Deus não quer isso de nós. E quem geralmente são pessoas responsáveis por esses tipos de condicionamentos? Professores. Professores têm que ter muita responsabilidade. Que alguns, na brincadeira, ou não sei como é que funciona isso, começam a dizer sentenças para uma criança na escola. Você não aprende, esse aí é burro. Esse aí não tem jeito. E aquele condicionamento de uma palavra de uma professora, de um professor, afeta uma pessoa para o resto da vida. Esse não vai dar conta. Familiares. Desde as brincadeiras, acho que uma relação quando a família é muito grande, até de irmãos, um vai dando ali identidade para o outro, e aquilo depois, no resto da vida, pesa demais. Pais, mães, que dizem coisas e depois aquilo pesa o resto da vida, os primos, né? Entende que a gente precisa ser responsável com as nossas palavras, porque numa dessa nós, talvez até sem intenção, estamos provocando condicionamentos nas pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que são para ser pessoas grandes, amigos. Amigos, eu já falei aqui, eu repito, eu não acho que é amizade quando nas brincadeiras só tem depreciação um do outro.
Se o seu melhor amigo é aquele que te fala um monte de coisa feia que você não consegue, que fala dos seus, talvez as suas diferenças físicas aí, irmãos, esse cara não é teu amigo, esse cara está te lançando em condicionamentos desnecessários. Os verdadeiros amigos lançam o outro para cima. Os verdadeiros amigos falam coisas que colocam a gente para cima, a posição social, o local de nascimento, são tantos os pontos, lugares, as coisas que podem nos acontecer que acabam nos condicionando. Alguém lançou um condicionamento e hoje você não consegue romper. Mas Deus quer remover todo o condicionamento aqui nessa noite. Amém ou não amém? Deus não nos trouxe aqui à toa. Tudo que o diabo diz que você não pode, Deus está mandando te dizer, sim, você pode. Deus está dizendo, não, você não pode. Eu estou dizendo, Deus, em nome do Senhor, você pode sim. Você pode, você consegue. O diabo sempre diz assim, você não consegue, você não é capaz. Deus está dizendo assim, sim, você é capaz. Em mim você tem o sim e o amém. Está entendendo? Em Cristo, irmãos, você pode todas as coisas. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Falamos aqui de limitações da mente, aquelas que nós às vezes criamos, nós começamos a olhar para nós mesmos, não gostamos de um traço, talvez, no nosso físico, não gostamos de alguma coisa que aconteceu, e ao invés de romper com aquilo, a gente fica preso a esses limites. Falei também de condicionamentos. Condicionamentos, uma coisa que você acredita desde criança, que você não é capaz, mas eu estou dizendo assim, olha, você é capaz sim. Esses são limites, eu coloquei essa mesa aqui, irmãos, para ilustrar que Deus tem uma mesa posta para nós. Deus está ali sentado, Ele é o Todo-Poderoso e tem um lugar para nós. Mas nós somos capazes de, ao invés de acessar o poder e a presença de Deus, nós começamos a impor sobre nós e crer sobre nós que não sou digno de sentar, não sou digno de entrar. Então a gente começa a acreditar nos condicionamentos, naquilo que a nossa mente diz, você não pode, Deus é o Todo-Poderoso, se você não tem lugar à mesa, você não é para você isso. Ser grande, conquistar, ser um grande líder, chegar a lugares altos, não é para você, porque a sua mente impôs limites. Tem uma gerência lá, que você talvez trabalhe, você olha para aquele salário, para aquele cargo, mas na sua cabeça, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou chegar lá. Tem nuncas na sua história? Tem nuncas nos seus projetos? São limitações que você mesmo colocou. São limitações que você mesmo colocou. Eu quero falar aqui sobre 3 limites, irmãos. Ou 3 limites que você precisa tirar, repita comigo, imediatamente. Eu não quero que isso aconteça daqui a um ano, não. Eu queria que hoje você saísse aqui livre, irmão. De limites que não precisam estar em você. Primeiro, pare de limitar Deus na sua mente e nos seus pensamentos. O que é limitar Deus, irmãos? É o que o povo de Israel fez lá no Salmo 78, versículo 19, quando ele diz assim, está 18, mas é 78, é no mesmo capítulo. No capítulo 78, versículo 19, diz assim, duvidaram de Deus, dizendo, será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Veja bem, irmãos, como que a nossa mente é perigosa. Eles viram o mar se abrir e duvidaram que Deus poderia prover alimento no deserto. O que é mais difícil, irmãos? Fazer o mar se abrir ou prover um alimento no deserto? O que você acha? O mar se abrir. Eles viram uma coisa muito maior e duvidaram de uma coisa que para Deus é menor. Eles viram coisas tão grandes e conseguiram duvidar de uma coisa que para Deus é pequeno. E esse vem no contexto, por isso que Deus se sentiu tentado por eles. Por isso que Deus se sentiu ofendido por eles. Porque ofendeu a Deus.
Porque Deus está dizendo assim, cara, vocês não viram eu abrir o mar? Vimos. Agora vocês acham que eu não posso dar comida? Isso me ofende. Tem limites que nós colocamos diante de Deus que ofendem a Deus. Repita comigo, a dúvida ofende a Deus. Duvidar de Deus é ofendê-lo. Duvidar que Deus pode é ofendê-lo. Chegaram até a falar contra Deus, dizendo, Ele é capaz de nos dar alimento num deserto. É uma fala contra Deus, porque Deus está ali e fala assim, o que vocês estão pensando? Eles tinham visto os 10 milagres e logo a mente dele jogou contra eles. Não é a última vez, não vai ser resolvido tudo hoje, porque é uma vigilância que temos que manter sobre a nossa mente, mas ela vai jogar contra nós muitas vezes. Ela vai jogar contra nós muitas vezes. Nossas mentes duvidam. Você está, na sua mente, limitando a Deus? Tem coisas que você olha e fala assim, Deus não faz. Deus não faz. Você está limitando a Deus na sua mente? Daniel 3, versículo 17. Quando Daniel vai para a Babilônia, levado, também vai 3 amigos dele. E esses 3 amigos, em um dado momento, são condenados pelo rei da Babilônia a serem lançados numa fornalha ardente. E quando eles estão diante desse julgamento, dessa punição, na verdade, dessa sentença de morte, eles dizem assim, se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo. O que eles estão dizendo assim? Se Ele quiser, Ele pode. Deus pode nos livrar dessa fornalha de fogo. Eles não duvidaram que Deus poderia livrá-los da fornalha de fogo. Se Ele vai fazer, eu não sei, mas que Ele pode, pode. E aí nós temos que olhar para os nossos desafios e falar assim, Deus pode. Deus pode fazer, Deus pode me dar aquele casamento que eu sonhei, Deus pode me dar aquela casa, Deus pode me dar aquele emprego, Deus pode me dar aquele curso, Ele pode todas as coisas. É o que Ele está dizendo, os meninos estão dizendo. E nós sabemos que no final, Deus tanto pôde quanto quis. Eles foram livres da fornalha. Outro caso interessante de Daniel, no capítulo 6, versículo 6. Quando o próprio Daniel agora está condenado a ser lançado em um buraco, num lugar com leões. E é interessante que aqui, o rei da Babilônia não duvidou. Tem vezes que os inimigos nossos confiam mais em Deus do que nós mesmos. Na Bíblia eu estou vendo alguns textos assim. Talvez eu comente, eu vou desenvolver um sermão. Porque aqui, o rei da Babilônia que julgou Daniel para ser lançado na cova dos leões, ele diz assim, então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, é que o livrará. Às vezes o inimigo tem mais fé no que Deus faz do que nós mesmos. O povo de Israel, com Esdras, foi reconstruir Jerusalém. E os povos ao redor, para fazer parar aquela obra, enviaram uma carta para o rei. E na carta dizia assim, olha o que a carta dizia. Ó rei, aquele povo daqui do lado oeste, esse povo que está aqui reconstruindo a cidade, eles são um povo poderoso. Eles têm histórico de ter vencido reis. Se eles reconstroem a cidade, eles vão parar de pagar impostos, porque eles são um povo poderoso. Eu lendo esse dia, eu falei assim, olha só, às vezes o inimigo sabe mais do poder de Deus do que nós mesmos. Tem gente que olha para você e teme, e você mesmo não sabe o poder de Deus que está na tua vida. Nós precisamos tomar posse disso, irmãos. Nós precisamos tomar posse do poder de Deus que está dentro de nós, porque às vezes até o inimigo vê
Não tinha endemoniado que andava atrás de Paulo o tempo todo dizendo o quê? Eles são o quê? Servos do Deus Altíssimo. Era da boca do demônio, não era, mas era verdade. Por incrível que pareça. E nós que somos servos do Deus Altíssimo, às vezes andamos assim, quem é você? Eu sou um coitadinho, né? Que coitadinho, até o diabo sabe que você é servo do Deus Altíssimo. Tem que tomar postura, tem que tomar posse. A forma que pensamos e dizemos faz com que rompamos limites ou fiquemos presos aos limites. Então, o que sai da nossa boca, o que sai da nossa mente, faz que rompamos ou faz com que fiquemos presos. O povo não pensava e dizia, pode Deus dar alimento no deserto? Dúvidas geradas pelo que fala e pelo que pensa. Limites gerados pelo que se fala e pelo que se pensa. Um garoto que tinha somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus estava procurando provisão para 5.000 homens. Mas o garoto, ele tem a coragem de oferecer o pouco que tem. Imagina os discípulos procurando, gente, alguém trouxe comida aí? Eu falei assim, tem aqui na minha bolsa 5 pães e 2 peixes. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Até quem entregou para Jesus estava sem fé. Mas que adianta isso para tanta gente? Não é isso, o discípulo não entregou assim com fé. Eu quero te ensinar uma coisa. A nossa parte, irmãos, é colocar os 5 pães e os 2 peixes e não duvidar. Nossa parte é essa. Entrega e não duvida. O que você tem para entregar? Entrega a Deus e não duvida. A parte do Senhor é multiplicar. O problema é que a gente fica tentando pegar a parte de Deus. Como é que eu vou multiplicar isso? Não é seu papel. A sua parte é entregar e confiar. Entregar e confiar. Vou entregar minha família, vou entregar minha vida e vou confiar. Vou entregar o que eu tenho e vou confiar. Vou entregar o que eu conheço e vou confiar. Você rompe limites quando para de pensar como homem e começa a pensar como Deus. Você sai do pensamento de dúvidas para pensamentos de fé. Essa é a grande guinada que temos que fazer nessa noite para romper os limites. Parar de pensar como homem, porque o homem sempre duvida. E começar a olhar para as coisas como Deus olha, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Então, romper de pensamentos de dúvidas para pensamentos de fé. Como que se faz isso, pastor? Como que eu consigo romper com esse meu pensamento humano negativista? Eu não acho que vai dar certo, eu sou o pior, aquela em casa, eu sou o mais cético. Como é que eu rompo com isso? Bata na tua cabeça assim, lotando a minha cabeça com os pensamentos e palavras de Deus. Tem uma Bíblia aí no seu celular, tem uma Bíblia na tua mão? Enfia essa Bíblia na tua cabeça e você se torna uma mulher de fé. Coma a Bíblia. É o que Deus está dizendo para Josué. Deus está dizendo, Josué, você agora continua a obra de Moisés. Você vai entrar na terra que manda leite e mel, só que você tem que enfrentar os reis, enfrentar guerras, e certamente Deus falando com Josué, e o olho de Josué regalando, porque Deus de vez em quando falava assim, não temas. A gente só fala não temas para quem está com medo, né? Deus dando ali um projeto para Josué, e o olhão regalado, e de vez em quando Deus falava assim, está ficando pesado para meu filho, né? Não temas. E eu acho que, se fosse eu falo assim, tá, Senhor, muito bonito, muito legal, mas como que eu não vou ter medo? E Deus responde, para você não ter medo, você só precisa que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para você não andar com medo, você só precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra. Porque quando um pensamento de dúvida vier por esse lado, você tem palavra desse lado aqui para combater. Tem que ter palavra.
Então, José, você não vai ter medo se você não se apartar da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual que é o segredo, Deus, então, para eu mudar o meu pensamento humano, mesquinho, duvidoso, pequeno, e eu começar a pensar como o Senhor pensa? A resposta de Deus é: enfie a palavra na sua cabeça. Leia, irmãos. Coloque no som do carro. Daqui quem trabalha no plano são 2 horas dirigindo. Ouça a Bíblia, ouça a Bíblia, ouça a Bíblia, ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia, palavra, irmãos. É a palavra que a Bíblia diz que despedaça a penha, é a palavra que é o nosso alimento, é a nossa água, a palavra é a luz para o nosso caminho. É o que Deus está dizendo para Josué, a receita é a mesma, o segredo para você romper com o pensamento humano e começar a pensar como Deus lota a tua cabeça da palavra de Deus. Não tem outro caminho. O caminho é esse, a receita é essa. Ser cheio da palavra, conversar a palavra, discutir a palavra, se empolgar com a palavra, chorar com a palavra. Confesso a vocês que eu peguei essa chave aí do inimigo tendo fé, ouvindo aqui no gabinete, eu boto som para ler Êxodo lá, e eu falei assim, eu voltei lá, falei, rapaz, não é que o inimigo está com mais fé que o povo de Israel. O inimigo está dizendo que eles são um povo poderoso, e é verdade. O inimigo está dizendo que ele é um povo. Daí veio um monte de texto na minha cabeça. Mas eu estava ouvindo o quê? Palavra, irmãos. Não estava olhando jornal, não estava olhando notícia ruim. Eu estava enchendo a minha cabeça de palavra. Você rompe na vida, você rompe com a sua mente, você rompe com os seus limites, se você decidir se encher da palavra. Mateus 19, 26, Jesus olhando para eles disse: essa é a grande mudança, irmãos. O que Deus disse? Para os homens é impossível. Você olha para as coisas e fala assim, quando eu olho é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Repita assim, tudo. Tudo quer dizer, não é uma parte. Deus é capaz de restaurar a minha família, mas não é capaz de restaurar minha vida financeira. Isso não é tudo. Ele é capaz de restaurar a família e a vida financeira. Ele é capaz de curar o pé, mas não é capaz de curar o joelho. Não, ele é capaz de curar o pé, o joelho, a cabeça. Ele é capaz de tudo. Meu pensamento humano diz é impossível, mas quando eu tenho Bíblia na cabeça, eu olho como Deus e falo assim, para Deus tudo é possível. Por isso que o crente, irmãos, é aquela pessoa que no ambiente onde está todo mundo desacreditando, o crente é aquele que levanta o ambiente. O crente num lugar não pode ser aquele que faz parte de um complô, de baixa autoestima, de que nada vai dar certo. Você tem que ter a palavra de vitória. Porque olha o testemunho de Deus a respeito dele mesmo em Isaías 40. Eu amo esse texto que Deus fala a respeito dele. Ele fala assim, a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Deus perguntando para o povo de Israel. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. E começa a mostrar, dê uma olhadinha nos céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz cair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Deus está dizendo assim, com quem vocês vão me comparar? E outra coisa, Ele está perguntando para nós nessa noite, o que é que você acha que eu não posso fazer? Com quem você está me comparando? Vocês não veem o meu poder? Deus está dizendo, então olhe para as estrelas.
Elas são organizadas como um exército, elas têm nome, e nenhuma delas sai sem a minha autorização. Deus está dizendo, eu sou grande demais. E esse Deus grande demais decidiu habitar dentro de você. E nós vivemos dizendo que a gente não pode. E tem um Deus dentro de nós que pode todas as coisas. Tem um Deus dentro de nós que pode todas as coisas. Esse é o Deus que anda com você. E esse é o Deus que está em você. Ele tanto anda conosco quanto está dentro de nós. Esse Deus todo-poderoso que eu acabei de relatar. Segundo limite, dos 3 limites, o segundo o primeiro então pare de limitar o poder de Deus na sua mente. Pare de diminuir Deus quando você pensa nele. A segunda coisa, pare de limitar a Deus por causa de suas origens. Da onde eu vim, pastor? Eu já cheguei longe demais. Na minha casa ninguém tem ensino superior, eu já tenho. Ninguém tem um concurso, eu já tenho. Então da onde eu saí, onde eu cheguei, deu no meu limite. Não, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Gideão, quando chamado por Deus para fazer uma grande coisa, Gideão responde, meu Senhor, com que livrarei eu, Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Olha qual que era o pensamento pequeno de Gideão. Eu não vou fazer grandes coisas porque eu sou de Manassés, eu sou o menor. E Deus fala para Gideão, não, você é forte e corajoso. É diferente, Gideão, que você está vendo. Você está vendo com os olhos, mas eu estou te olhando com a minha visão, cara. Gideão diz assim, olha, eu sou o menor, a minha origem é fraca. Mas Deus diz assim, não interessa de onde você é, o interessante é que daqui em diante eu estou com você. O negócio não foi o passado, a questão é agora, de hoje em diante, eu estou com você, Gideão. Um outro foi o próprio Moisés, quando é chamado para tirar o povo de Israel. Ele responde a Deus assim, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E a resposta de Deus é, eu estarei com você. Não importa a sua origem, Moisés. Não importa o que você já fez no passado. Não importa. O importante, cara, é que de hoje em diante, Moisés, eu estou com você. E eu estando com você, você tira o povo do Egito. Está entendendo? Eu estando com você, você muda a sua história. Eu estando com você, você recupera a sua casa. Eu estando com você, você atinge outros níveis. Se Deus está com você, você vai para outros lugares, irmãos. Os limites são removidos. Jeremias, qual que era a questão com Jeremias? Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou jovem. Eu sou tão pequeno, Jeremias está dizendo, e Deus responde a mesma coisa para Jeremias. Jeremias, não é você, rapaz, é a questão que agora você é jovem, sem saber falar, você realmente, se olhar para você, sem mim, você não é nada, mas Jeremias, a partir de agora, eu estou com você. E eu estando com você, eu pego um jovem que não sabe falar, e eu faço coisas grandes na terra. Então o segredo não é o que nós somos. O segredo não são as nossas origens. O segredo não é a escola que você estudou. O segredo é, de agora em diante, Deus estando em você, o que é que você pode realizar. Elias, quando vai ao deserto e Deus considera o pedido de Elias, que já tinha dado, Elias tinha uma limitação, porque ele diz assim, Deus, eu não sou maior que meus irmãos. E Deus considerou, mas para mim isso foi o que limitou Elias. Eu já fiz mais que meus irmãos, Deus, eu cansei. Aí Elias tem o chamado de Deus para levantar um outro profeta. Imagina Elias, irmãos, um mestre. Imagina Elias que tinha os seus discípulos que andavam com ele.
Quando Deus fala assim, olha, volta e unja um novo profeta. O Elias poderia pensar assim, não, tem um garoto bom lá, nota 10, esforçado. Tem aquele que anda comigo há muitos anos, ele é estudioso, conhecedor das leis, conhecedor dos reinos, conhecedor profundo. Ele poderia pensar isso, como Samuel pensou, para levantar um novo rei lá na casa do Jessé. Tem lá uns meninos fortes, acho que os novos reis são aqueles mais velhos do Jessé. Elias também pode ter pensado. Elias talvez nunca tenha passado pela mente dele que ele ia chamar um fazendeiro, possivelmente iletrado, homem da roça, mão grossa. A origem de Eliseu talvez nunca entrasse no currículo para Elias. Mas para Deus não importa o seu currículo. Para Deus não importa a sua simplicidade. Se Ele estiver em você, Ele te usa para fazer grandes coisas. E esse homem simples, fazendeiro, quando Elias está partindo, ele faz esse pedido. Olha o homem simples aí como mudou. Ele fala, sucedeu que quando continuavam andando e conversando, disse Eliseu, peço-te que haja em mim, repito, em porção dobrada, do teu espírito. Elias respondeu, difícil pedido pede, segue, mas eu quero que você pense assim, como que um homem, que algumas semanas atrás era um cara simples, lá da roça, agora ele quer o dobro de Elias, porque ele entendeu que o que ele receberia era a unção de Deus na vida dele. E a história vai dizer que realmente ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Estava faltando um milagre para dar o dobro. E no final, na cova, ele já morto, jogaram um cadáver na cova do Eliseu, o cara ressuscitou. Falei assim, agora dobrou. Estava faltando um. O cadáver dele fez a profecia cumprir. Está entendendo, querido, que não é o seu currículo, não são as suas origens, mas é o Deus que quer tomar você nessa noite. Você sair daqui agindo no poder de Deus na terra. Você dizer assim, não, eu não sou um predador limitado na mente, não. Eu vou ganhar esse mundo para Jesus. Eu não sou preso àquele vício, não. Eu não sou preso, aquilo lá não me toma, não. O Deus que está em mim me liberta. Eu não sou aquilo. Eu não sou mais aquilo porque Deus veio morar em mim. Você romperá seus limites quando vencer o seu passado. Terceiro, limites para você encarar nessa noite. Pare de limitar Deus olhando para as suas habilidades. Eu queria fazer mais, pastor, assim, na igreja, no reino, mas eu não tenho muito preparo. Eu não tenho muito para oferecer. Sabe, querido, começa colocando o que você já tem. Lá no Face a Face, tem gente que fala assim, pastor, eu quero ir lá servir. O que você sabe fazer? Nada. Eu quero ir para a cozinha com a Ilka e com o Marquinhos. E com o Zé Neto. O que você sabe fazer? Nada. Eles colocam para o quarto do tomate. Ofereceu o quê? O que sabe fazer. Aí você não rompe, você não age, não manifesta o poder de Deus por aí, porque quando você tem vontade, você fala assim, eu não estou preparado. Não é agora. Não é para mim. Davi, ele foi preparado na família para ser, sabe o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Sabe como que ele começou o seu ministério? Sendo um guerreiro de exército. Porque ele chegou na situação que Golias estava ameaçando todo o exército de Israel. Saul quis colocar todo o equipamento de guerreiro em Davi. Davi saiu, não aguento nem carregar isso, porque eu não fui preparado para ser guerreiro. Você foi preparado para ser o quê? Pastor de ovelha. Meu amigo tem um cara de 3 metros lá.
Você foi preparado para lidar com ovelha. Olha a diferença. Ovelha, diante de você tem um cara de 3 metros. Mas Davi fala assim, eu vou lutar com aquilo que tem na minha mão. Ele pega uma funda, 5 pedras. E ele vai com aquilo que ele foi preparado. Pastor, eu só sei abrir minha casa, abra. Eu só sei ser auxiliar, vai ser auxiliar. Eu só sei ficar ali na frente falando boa noite, vai fazer boa noite. Mas faz alguma coisa com o que você tem. Faz alguma coisa com o que você tem. Então não seja limitado com essa desculpa do preparo. Deus te dá habilidade, seja ela qual for, elas devem ser colocadas diante de Deus. Davi colocou a sua pedra à disposição do poder de Deus. E olha o que aconteceu. Quando o filisteu se levantou e veio diante para enfrentar Davi, esse correu ao encontro dele com coragem. Colocou a mão na bolsa, tirou dela uma pedra e atirou com a funda, acertando o filisteu na testa. A pedra se cravou e ele caiu de rosto em terra. Ele lutou com espada? Não. Ele lutou com um monte de equipamento? Não. Ele lutou com o que ele tinha na mão. Deus está dizendo assim, você vai romper limites quando você colocar à disposição do poder de Deus o que você pode fazer agora. O que você tem agora. Eu só tenho um dia, eu só tenho uma hora, não sei, mas coloca isso para o poder de Deus. Coloca isso à disposição do poder de Deus. Você rompe limites quando coloca o que você tem à disposição do poder de Deus. E para isso, irmãos, quando você colocar o que você tem na disposição do poder de Deus, você tem que fazer isso crendo e sabendo biblicamente quem você é. Fica em pé no teu lugar. Eu vou dizer pelo menos 4 sentenças de quem você é hoje em Cristo. Eu quero que você abra as tuas mãos e feche os teus olhos. E eu vou falar e você repete. Eu vou dizer assim, você é filho de Deus. Você vai repetir, eu sou filho de Deus. Está entendendo? Com as mãos abertas. Você biblicamente é em Deus hoje. Você é filho de Deus. Biblicamente você é rei e sacerdote. Biblicamente você é embaixador de Cristo na terra. Biblicamente você é o templo do Espírito Santo. Isso é o que você é em Deus, irmão. Quando você toma posse, você começa a tirar os limites. Você começa a romper com os limites que um dia você pôs ou puseram em você. E com os limites vencidos, o poder de Deus está ali. Você começa a andar, você começa a acessar a mesa. E quando os limites são vencidos, você vai sentar na mesa. E você vai comer com o Rei dos Reis. O Senhor... Há poder. Fique em pé. Que a Catalita venha aqui orar. Feche os corredores, pega na mão do seu irmão aí. Não tinha uma de poder no meio da que você tocou hoje? Pode ser essa aí mesmo. Hoje Deus nos trouxe aqui para romper os limites, amém ou não amém? Você vai acessar o poder que está à disposição da sua vida. Você vai andar por essa terra sabendo quem você é. Você é filho, você é embaixador. Você é alguém grande na terra. Você pode agora soltar a mão do seu irmão, mas fica onde você está. Levanta a sua mão para o céu e vamos adorar o Senhor. Há poder no nome de Jesus.